Coloca o tema aqui da mensagem, por gentileza. Isso. Sair da dívida. E agora? Quem esteve aqui domingo? Glória a Deus. Muita gente não veio, hein? Eu quero dar continuidade, amados, a essa série de mensagens que o Senhor tem permitido a Igreja Batista, Tempo de Deus, de ouvir. E eu estou bastante contente, satisfeito, porque eu tenho ouvido, diretamente ou indiretamente, as pessoas falarem que têm colocado em prática aquilo que foi ensinado. Que bom, né? Ver os irmãos se ajustando financeiramente, ver os irmãos limpando o nome, ver os irmãos não tendo mais aquele incômodo, né? Do telefone toda hora, o cobrador na porta. Poder ver os irmãos poderem postar viagem, passeio, sem ninguém acusar que está devendo. Isso é bom, isso é maravilhoso. O melhor disso tudo ainda é fazer cumprir a palavra de Deus sobre teu bom nome, nome limpo. Que bom que pessoas estão procurando negociar os carnês, o cartão de crédito, o banco, a Casas Bahia. Que bom, irmãos, porque João vai dizer que nós devemos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Isso é bom. Sair da dívida é bom, irmãos, é ser livre. Ser livre. O Senhor nos chamou para sermos livres em todas as áreas. E eu louvo a Deus por você, que tem tido essa iniciativa, essa prática, de querer colocar um nome limpo, de pagar as pessoas. Porque após sair da dívida, o Senhor vai permitir você fazer algumas coisas. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre sair da dívida e agora. Quando nós saímos da dívida, vou chegar em Neemias. Quando nós saímos da dívida, automaticamente nós teremos a tendência de colocar em prática aquilo que não pode ser colocado em prática. Vou citar aqui alguns exemplos. Queria construir, mas não dava. E agora que pagou a dívida, vai poder construir. Você queria fazer uma restauração, uma reforma. Não podia por causa das dívidas. E agora vai poder, porque não tem dívida mais. Então você vai querer construir, outros vão querer restaurar, outros vão querer conquistar carro, casa e outras coisas a mais. Outros vão querer restituir. Mas para isso, nós precisamos de colocar em prática duas coisas. Presta bem atenção. Você vai precisar colocar em prática o planejamento e a prioridade. Porque não vai adiantar você sair da dívida e não ter um planejamento.
Não vai adiantar você sair da dívida como você saiu e não ter prioridade. Então eu vou perguntar, para que você, dentro daquilo que você quer fazer, titule algo como prioridade. Vou dar um exemplo. Você quer um carro, você quer uma casa, você quer uma moto, você quer viajar. Mas o seu orçamento só dá para uma coisa. Então eu vou perguntar, dentro daquilo que você tem desejo de fazer, qual é a sua prioridade? Porque você não vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. O que vai vir primeiro? O que é mais importante para você? Você que é solteiro, você que é casado, juntamente com a sua esposa, o que é mais importante após você sair da dívida? É viajar? É fazer a reforma da casa? É terminar a casa? É comprar um sítio? É comprar uma moto? É viajar? É comprar roupa? Qual é a sua prioridade? Você não pode sair daqui sem essa prioridade. Porque senão você vai cair em outra dívida e não vai realizar o desejo do seu coração. Então pensa aí, um minutinho. Visualiza aí o seu desejo. Carro, casa, moto, viagem, casamento, ir para o exterior, ficar no Brasil. O que é prioridade? A minha prioridade, a da pastora, é pagar aquilo que Deus nos deu. Porque a Karen já formou. Ano que vem ela trabalha. Então a prioridade minha e da pastora é pagar aquilo que Deus nos concedeu. Então tudo que eu fizer e a pastora fizer, será para pagar aquilo que Deus nos deu, num tempo não estipulado pelo banco, mas por nós. Então a meta nossa é essa. Eu quis dizer isso para você mentalizar qual é a sua prioridade. Porque não basta apenas mentalizar a prioridade. Eu tenho que executar o planejamento dentro dessa prioridade. E no meu planejamento e no dela, tive que desfazer do consórcio. Tive que desfazer de algumas dívidas, cancelar, para que eu pudesse, ela também, estar dentro daquilo que Deus permitiu nós como parcela pagar. Porque não adianta nada eu ensinar e não viver. Não adianta nada eu subir aqui e pregar uma coisa que eu não vivo, que eu não coloco em prática. Então estou mostrando a você que eu tive que desfazer dos lotes. Eu vou me desfazer da fazendinha. Eu tive que desfazer do consórcio. Eu tive que desfazer de algumas dívidas. E além de desfazer, eu não posso pegar esse dinheiro e comprar outro carro. Porque a minha prioridade é pagar aquilo que Deus me deu. Vocês entenderam até aí? Estão entendendo? Porque se você não tiver prioridade, e nessa prioridade um planejamento, você vai se frustrar. Vai passar mais 1 ano, 2 anos, e você vai continuar a mesma coisa. Ou seja, sai da dívida, fica um tempo de boa, acha que vai conquistar e não conquista, perde. Se enrola todo de novo. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Então você precisa de um planejamento. Agora presta atenção, quando eu priorizo, no meu caso eu sou casado, a minha prioridade está de acordo com o desejo da minha esposa e o meu desejo.
E na minha casa ainda tem, eu deixo, ela também deixa a Karen opinar. Porque lá em casa é família. Por que isso? Porque assim eu não vou ter nenhum problema dentro de casa. Porque todos estão envolvidos naquilo que nós colocamos como prioridade. Então vai ter momento que eu não vou poder comprar, ela também não. E ela vai entender o porquê. Vai ter momentos que a Karen vai querer vir, não vai poder vir, porque ela vai entender o porquê. Mas uma coisa muito importante: não se deixe ser influenciado por aquilo que os outros acham, pelo desejo dos outros, e às vezes pela sua vontade, que é contra a vontade de Deus. Pessoas irão falar: não vende não, você vacilou, para que isso? Vão falar. Outros vão dizer: você poderia ter ficado com isso, você poderia ter ficado. Ei, quem sabe daquilo que você pode ou não é Deus, você e a sua esposa. Então não fica dando ouvido àqueles que estão do lado de fora. Quando eu falo dar ouvido, é colocar em prática aquilo que os outros estão falando, sabendo que você não tem condições de manter tudo. Então é prioridade. Mas pastor, o que é planejamento? Planejamento é transformar um objetivo em um conjunto organizado de ações para alcançar o resultado desejado. Não é nenhuma frescura fazer planejamento. Não é frescura pegar um caderno e colocar lá o objetivo, a meta, o que você quer. Não é. É por isso que nós fazemos o projeto de vida. E dentro do projeto de vida da igreja, já quitamos 4 lotes, falta só um. Algo que ninguém esperava, nem eu, mas Deus permitiu. De 5 quitamos 4. Só resta um. E esse um porque eles não aceitaram a minha proposta. Porque na hora que aceitar eu também quito também. Tudo planejado. Planejado. Então planejamento é transformar um objetivo em um conjunto organizado de ações para alcançar um resultado desejado. O planejamento, ele vai ajudar você a evitar de tomar decisões impulsivas, desnecessárias, imediatistas. Então o planejamento é para quê? É para policiar você. É para você fazer o planejamento e estar ali olhando continuamente se você está dentro daquilo que você planejou ou não. Porque se você sair, vai trazer problema para você. E uma vez que eu saí da dívida, eu particularmente não quero voltar para dívidas antigas? Não. Que me prendiam? Não. Mas, pastor, o senhor falou o que é planejamento. E o que o planejamento faz? Faz você chegar aonde você quer. Objetivo. O planejamento, ele te dá estratégia, ou seja, como você vai chegar lá. Eu vou perguntar, dentro daquilo que você priorizou aí, na sua mente, qual é a sua estratégia? Eu dou sempre esse exemplo aqui, porque é mais simples. Dentro da sua estratégia, você colocou lá: não vou mais esse ano comer uma pizza. Estratégia. Já comprei roupa suficiente para o ano inteiro, então não precise ir mais no shopping comprar roupa. E nem comprar roupa na mão de A, na mão de B. Já tenho o suficiente. Estratégia. Os jovens da igreja, todo culto sai para comer pastel, para ir no céu. Eu não vou comer pastel, porque se eu comer o pastel, a carne moída vai me fazer lembrar do pneu da moto que eu queria.
Só para descontrair. Mas o pastor me chamou. Não, eu tenho prioridade. Eu tenho um planejamento. É uma pregação de ensino, irmãos. Também o planejamento, ele fala de prazo, tempo. Amados, tempo. Planeja quanto tempo você vai gastar para adquirir aquilo que você quer. Quando eu comprei a fazendinha, alguns zombaram, já se passaram 10 anos. O valor que eu comprei, já arrecadei muito mais daquilo que eu comprei, na época. Porque terra você não erra. Os lotes que eu havia comprado ali no Nacional, vendi, me deram um retorno muito maior do que se eu tivesse aplicado no banco. Estratégia, objetivo, prazo. O planejamento também me faz entender que eu vou precisar de tempo, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de material, e eu no planejamento vou saber quais os recursos que eu vou precisar ter, levantar. Até aí tudo bem? Estão entendendo? Mas pastor, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que tem maior importância. O que é de maior importância para você após você sair da dívida? É juntar dinheiro? Então é juntar dinheiro. É gastar? Então é gastar, não conquistar nada. Mas tem que ter prioridade, algo de mais importante. E deve receber devida atenção. Por mais que venham coisas querendo desviar a sua atenção, o seu foco tem que ser aquilo que você priorizou. Sabe qual que é o nosso problema? É que hoje nós temos um foco. Exemplo, comprar uma casa. Aí vem um abençoado e fala com você assim: tira só 10, só 20 milzinho, vamos viajar para os Estados Unidos? Depois você compra. Se você não tiver focado, determinado, esses 20, oh meu lindo, estou ensinando. E eu posso ensinar, porque muitos tentaram me tirar daquilo que Deus me direcionou a fazer, que é essa igreja. Comprar os lotes que nós compramos, muitos, mas nenhum deles conseguiu. Nenhum. Já se fazem 14 anos. E agora vamos fazer a escola. E vai ser a última obra que eu vou fazer, se o Senhor ainda permitir. Pelo que eu ouvi, nem isso eu vou fazer, eu vou embora antes. Com um objetivo, olha que lindo. Com um objetivo. O porquê construir a escola? Para que eu traga recurso de fora para dentro, para que nós possamos usufruir daquilo que a escola possa dar à igreja. Resumindo, não depender de dízimo e de oferta, embora você não vai deixar de ofertar e devolver dízimo de ninguém. Eu poder pagar o Tiago um salário bacana, pastor Zito, os pastores, líderes, sem ninguém poder falar um A. Um A. Então tem a escola, vem o dinheiro de fora, entra na escola, vem para a igreja, a obra social, e ninguém vai poder falar um.
visão, objetivo e planejamento. Vocês entenderam? Qual que é a prioridade então agora do pastor Luiz na igreja? Construir a escola. Olha como que eu sou, não parece, mas olha como eu sou. Eu reuni com a minha liderança e disse para eles: esse ano não vai ter aquilo que eu dei todos os anos. Porque se eu der, saio do foco. Mas criei um outro meio para eles terem, sem mexer naquilo que é o meu foco. Sou eu que faço isso? Não, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. É só olhar para José, irmãos. Na época da bonança, guarda. Prioridade é aquilo que tem maior importância e deve receber atenção, tempo ou recurso antes das demais coisas. Essa palavra, ela quer dizer o que vem primeiro. Quando tudo parece importante, presta atenção, quando tudo parece importante, a prioridade ajuda a decidir o que deve ser tratado antes. Se você não tem prioridade, você não sabe tratar o que deve vir primeiro. E aqui eu vou abrir um parêntese e levar para a palavra. O Senhor disse: olha, buscai pois em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e estas coisas o serão acrescentadas. Ele está dizendo assim, ó, isso que eu estou ordenando tem que vir primeiro do que os seus desejos. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, a maioria, mas de mim você vai ouvir. Se não busca Deus em primeiro lugar, Ele não vem antes de todas as coisas. É prioridade. Prioridade. Agora vamos para a palavra. A Bíblia diz, e nós sabemos, eu já disse isso aqui, nessa série de mensagens, sobre Neemias. Neemias vai receber uma notícia. É uma notícia que vai entristecer Neemias, porque fala do seu povo. A notícia é que o povo está em profunda miséria. Miséria essa que veio por uma desobediência. Presta bem atenção, irmãos. A desobediência minha e sua é a causa da dívida, da miséria, da derrota, do fracasso, da vergonha. A nossa desobediência traz essas consequências. E a Bíblia diz que Neemias ouve a notícia, e Neemias vai entristecer de tal maneira, que quando ele vai se apresentar ao rei, o rei vai perceber que ele está triste, e uma tristeza profunda. E a palavra do Senhor vai me dizer que Neemias chora, entristece, mas Neemias vai começar. Se você não percebeu, você vai perceber agora. Neemias vai começar agora a planejar o que ele precisa e ter como prioridade para solucionar esse problema. A primeira coisa que Neemias vai fazer, ele vai diante do rei, dos reis. Ele vai orar. Ele vai orar para quê? Para que Deus o direcione. Presta bem atenção. Você saiu da dívida, mas o direcionamento tem que ser o mesmo. Não pode vir de outro Deus. Só existe um Deus. O Deus que te tirou da dívida é o Deus que faz você construir, restaurar. É o mesmo, não mudou. Não mudou. Neemias vai. E o que Neemias vai fazer? Vai reconhecer que ele pecou, o seu povo pecou. E ele vai lembrar, preste atenção aqui. E ele vai lembrar
daquilo que o Senhor havia dito. Quando você for orar, você precisa lembrar daquilo que o Senhor disse. Porque o Senhor não zela para cumprir o teu choro. O Senhor não zela para cumprir as tuas emoções, o teu vitimismo, não. Ele zela para cumprir com a palavra dEle. E Neemias vai fazer o que? Senhor, o Senhor disse que se o povo do Senhor arrepender e voltar para o Senhor ia perdoar. E eu estou confessando ao Senhor que eu pequei, os meus pais pecaram, o povo do Senhor pecou, e eu quero, Senhor, que a tua palavra agora se cumpra, porque eu estou voltando para o Senhor, a minha família está voltando para o Senhor, então eu quero, Senhor, a tua benevolência, eu quero o agir do Senhor, eu quero o cuidado do Senhor, eu quero a proteção do Senhor, eu quero o crescimento que vem do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. E a Bíblia diz que ele, orando, ele vai pedir para que ele tenha o favor do rei. Planejamento. Acabou de orar, primeira coisa que eu preciso é do favor do rei. Presta atenção aqui. Para você comprar uma casa, após Deus autorizar e ter o nome limpo, você vai precisar do favor do banco. Vou repetir. Porque não basta apenas Deus falar que vai. Não basta apenas você falar que quer. Tem um processo. Você vai precisar do favor da caixa. Talvez você não vai usar a caixa, vai usar o dinheiro de alguém. Você vai precisar que o Espírito Santo mova essa pessoa para te emprestar. Olha para Neemias. Eu preciso do favor do rei. E a Bíblia diz que ele vai se apresentar ao rei, e ele vai ter então o favor do rei. Planejamento. O que ele também vai fazer? No seu planejamento, ele vai notar que ele vai precisar de recursos. Recursos esses necessários. Ele vai precisar de pessoas para o trabalho. O que ele também vai colocar no seu planejamento é que ele precisa ver de perto a situação do povo. Não é só por telefone, não é só por foto, tem que ir lá, irmão. Tem que ir lá. Tem muito golpe aí, viu? Olhei na internet, pastor, é a casa da minha vida. Vai lá olhar. Vai no cartório, consulta a situação do imóvel, se é verídico, tem registro, tem tudo bonitinho. Estão entendendo? Olha o que Neemias vai fazer. Ele vai olhar a situação, e a Bíblia me diz que ele vai gastar 3 dias olhando a situação da cidade, que foi destruída por Nabucodonosor. Ele olhou, já sabe ele aquilo que precisa ser feito, agora ele vai priorizar. Olha só, ele sabe que o templo foi destruído, ele sabe que as casas foram destruídas, ele sabe que o muro também foi destruído e que as portas também foram destruídas, mas ele vai dar uma prioridade. Eu estou mostrando a você que um homem, tendo a autorização de Deus, fez um planejamento, e desse planejamento ele priorizou algo. Olha o que diz Neemias capítulo 2, versículo 8. E também uma carta para Asaf, ele pedindo ao rei: ó rei,
Eu preciso que o Senhor permita que Asaf me dê uma carta. Asaf é guarda da floresta do rei, para que ele me forneça, olha só, planejamento. Eu preciso do favor do rei, porque se o rei não autorizar, eu não terei materiais e nem pessoas. Não. Eu tenho algumas dificuldades, irmão. Faz 20 e tantos anos que eu sou cristão. 30. Poucos, né? Eu nunca tive um pastor que me ensinasse isso que eu estou ensinando a vocês. E quando chega uma hora dessa da palavra, eu vejo, seja membro, ou visitante, ou líder ou não, andando para lá e para cá, irmãos, me tira do sério. Seria jogar pérolas para os porcos. Me entristece, cara. Porque se eu tivesse tido esse ensinamento, irmãos, meu nome não ia ter ficado 5 anos sujo no Banco Bradesco. Se eu tivesse tido esse ensinamento, aquilo que eu demorei a conquistar por não ter esse ensinamento, eu tinha conquistado antes. Dê valor. Dê valor àquilo que Deus tem ensinado aqui. E eu vou ficar muito grato, seja membro, visitante, líder, se você ficar sentado e ouvir. Impressionante, é só na hora da palavra. Na hora do louvor fica em pé, pula para lá, pula para cá, dá glória, aleluia. Mas na hora da palavra, cara. Aí quando o pastor diz é ave de rapina, ah lá, o pastor está me chamando de demônio. Não, a Bíblia diz que é a ave de rapina que quer roubar a palavra. E sabe o que Abraão fazia? Ele batia na ave de rapina para ela não roubar. Às vezes você vai pagar um curso de economia com coach para você ouvir isso aqui que eu estou pregando. E aqui é de graça, cara. É de graça. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela. Olha só. Ó, no seu planejamento ele já mostra a prioridade dele. Ele está dizendo, ó, vou precisar de madeira para as portas da cidadela. Opa! Ele já está mostrando qual que é a prioridade dele. Continuando, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Olha só o planejamento dele. Eu preciso de madeira, porque eu vou construir uma casa para mim. Eu vou ter que construir lá o templo. Eu vou ter também que reconstruir os muros, as portas. Prioridade. Mas para ele ter prioridade, ele foi lá e olhou aquilo que era de essencial. Então não adianta ter prioridade se tem 10 coisas na mente. Dessas 10 tem que ser uma. Ou quantas você conseguir fazer com o recurso que você tem. Continuando. Madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Agora olha Neemias capítulo 2, versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Qual era a prioridade de Neemias? A reconstrução. Eu vou perguntar a você novamente, qual é a sua prioridade
Dentre tanto esses desejos que você tem, qual que é a sua prioridade? Porque é nessa prioridade que você tem que focar. É nisso que você tem que investir. Vai ser nisso que você vai gastar tempo. Vai ser nisso que você vai ter que fazer cálculos. Ver o que pode, o que não pode, que hora que deve, que hora que não deve. Vocês estão entendendo, igreja? Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem. Não tem como reconstruir, construir, se não tiver coragem. Teve coragem para sair da dívida, agora tenha coragem para construir aquilo que a dívida não permitiu. Ei, tenha coragem! O espírito que há em nós não é espírito limitado, ele é ilimitado. Não é um espírito de covardia não, irmãos. Seja ousado, seja corajoso, creia nesse Deus que tirou você da dívida e agora quer colocar você na realização do desejo do seu coração. Viu como é diferente? Na quinta-feira era glória a Deus, aleluia, pula daqui. Não que está errado, mas a dificuldade que o povo tem de ver um ensinamento como algo motivacional. A disciplina como Deus ama. Agora, se eu falasse que Jesus hoje ia dar um carro para alguém, meu Deus. Ó, irmão, Jesus te perdoa, te ama tanto. Se eu ficar falando só isso, oh glória. Mas se eu falar, sabe esse Jesus que te ama? Ele diz também que te lança no inferno. Olha só. Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom. Vou perguntar, o seu projeto é bom? O seu projeto tem a direção de Deus? Os conselhos de Deus? As diretrizes de Deus? O seu projeto vai glorificar Deus? Vai exaltar Deus? Vai testemunhar Deus? É importante isso. Porque o que Neemias vai colocar como prioridade vai exaltar o nome do Senhor, irmão. E o Senhor disse, olha, vocês não recebem primeiro porque vocês não pedem. E quando vocês pedem para os seus próprios prazeres. Por isso vocês não recebem. Então não adianta ter prioridade sobre algo que só me satisfaz, não. A prioridade é primeiro glorificar o nome do Senhor. Neemias queria reconstruir a cidade do povo de Deus. O muro da cidade que guardava o povo de Deus, as portas que mantinham a cidade fechada, guardando o povo de Deus. A minha pergunta é, o que você quer reconstruir, quer construir, é para a glória de Deus ou é para a sua glória? Uma outra coisa também observei, mas são um grupo daqui que dá glória e aleluia, principalmente a Renata, a Samanta. Eu que às vezes, de vez em quando, eu observo, sou muito observador. Muito. Nem quando é uma palavra igual o pastor Tiago pregou. Eu observei no vídeo. E olha que não é só a pregação dele que eu ouço. De todos os pregadores aqui. Só um alerta que eu estou fazendo para você. Porque se é o jogo do Galo, a gente grita, irmão. Se é o jogo do Cruzeiro, a gente grita. No sábado, você vai gritar na hora lá que o Hendrick fizer o gol. Ô Brasil, ô glória, aleluia, me dá uma carne, me dá um refri aí. Aleluia, vai gritar, vai. Estou falando que é proibido não, irmão. Mas você vai fazer. Estou falando que é proibido vestir a camisa do Brasil. Não pode vestir, irmãos. Só que a gente é uma coisa lá e outra aqui. Pro Hendrick a gente grita glória. Esse é o meu garoto. Quando chega no culto, meu Deus. A expectativa para ver o Neymar entrar no campo, meu Deus, não é a mesma para vir no culto, você acredita?
A notícia do Neymar atrai mais do que a palavra de Deus. Meu Deus do céu, cara. E hoje as mulheres, algumas estão piores que alguns homens. Fanatismo tomou conta. Meu Deus. Mas sábado você curte lá. Mas quando vim para a igreja, cultua Ele, irmão. Sabe? Eu sei que isso ocorre. Você vai estar lá vendo o jogo. Aí naquele lance, aquele menino, aquele menininho que não fica quieto, na hora do lance, aquele lance, é agora, o menino passa e tampa a sua frente. Você fica bravo, não fica? Hã? Queria que também você ficasse bravo. Por permitir as pessoas tirar você do foco da presença de Deus. Já encerro. Neemias ficou focado, tendo como prioridade a reconstrução dos muros e das portas. Olha o que diz Neemias 6:3 e eu encerro. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por 4 vezes chamaram Neemias e Neemias: eu estou focado naquilo que eu propus fazer para Deus. A minha prioridade é fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa deveria ser a minha, a sua prioridade. Fazer aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração em primeiro lugar. Pode chamar fulano, pode chamar ciclano, pode ser presidente, pode ser governador. Eu não vou sair do lugar aonde Deus me ordenou a fazer aquilo que eu tenho que fazer. 4 vezes. E pessoas se levantando para ir contra o projeto. E ele vai ficar lá. Não desce. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Põe a porta ali, por favor. Por quê? Por quê? Deixou de dar prioridade àquilo que um dia já foi prioridade na sua vida. Eu fico triste, amados. Eu como pastor fico triste vendo a decadência de algumas pessoas na igreja. Sabe por quê? Porque mudaram a sua prioridade. Esta noite eu sonhei com você. Você estava prostrada na cama, chorando. E o Espírito Santo disse para mim, quando eu estava ali assentado: ore por ela. Eu vou orar por você. Senão você vai cair na cama e não vai levantar mais. Não vá não. Viu, Lucinere? Esta noite o Espírito Santo me mostrou você na cama, de bruço e chorando, não querendo mais, soberano, eterno e maravilhoso. Eu oro